A primeira coisa que eu queria abordar com vocês é o conceito de paz, né? Paz não parece uma coisa muito vaga assim, né? Uma coisa muito aberta, muito genérica? Para nós cristãos, paz tem um significado muito bonito, né? E diferente dos outros, né? Diferente do mundo, vamos dizer assim, né? Das pessoas que são céticas ou que têm, sei lá, outras religiões. O conceito de paz e a paz que Jesus nos deixou, né, é um processo de união, né? O processo de se encontrar paz, de ter paz interior, é um processo de união da nossa natureza com a natureza de Deus, da nossa humanidade com a divindade de Deus Todo-Poderoso. Mas as naturezas são muito diferentes. A natureza de Deus é divina e a nossa natureza é humana. Mas existe um ponto de contato entre a nossa natureza e a natureza de Deus, que se chama Jesus Cristo. Pela natureza humanada do Deus Filho, nós, seres humanos, temos acesso à divindade do Deus Todo-Poderoso. Então, nossa união está no corpo, né? Na união carnal nossa com a pessoa de Jesus Cristo. Para as outras pessoas que a gente pergunta, paz pode significar muitas coisas, né? Paz pode significar segurança financeira. Eu estou seguro financeiramente, então eu encontrei a paz. Pode ser a conversão dos filhos, né? Meus filhos foram convertidos, agora caminham com Cristo, então agora eu encontrei a paz. Ou o sucesso, né? Agora eu tenho sucesso, então agora eu encontrei a paz. É normal que a gente condicione a paz, né? Que essa paz seja uma condição, nós já vamos falar bastante disso aqui. Mas o processo de criar paz interior é quando nós nos unimos a Deus, né? A gente sempre pede as coisas a Deus, né? Me dá isso, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá essa graça, me dá essa bênção, me dá isso, né? A gente especifica para Deus o que a gente quer. E enquanto Ele quer dar todo dele para nós, né? E quer que a gente dê tudo que é nosso para Ele, para que a gente não seja um diferente do outro, mas vivendo em uma comunhão perfeita, assim como vivem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos convidados a partilhar dessa família divina. Então, o processo de encontrar paz interior é como se fosse, né? Eu vou contar aqui para você vai entender. É como se fosse o desabrochar de uma flor bonita, né? Uma belíssima flor desabrochando, à medida com que o sol, né, vai aquecendo essa flor, vai nutrindo o solo, a chuva, ela vai desabrochando para uma vida voltada para Deus, tá bom? E essa caminhada, ela é possível, ela é real, tá bom? A paz espiritual que a gente fala, né? A paz dessa união com Deus, ela pode resgatar o seu emocional. Não importa o problema que você esteja passando, não importa o nível de ansiedade que você tem, não importa depressão, não importa nada. Se abastecer da presença do Criador, né, se abastecer do amor de Deus, pode te deixar em pé de uma hora para outra, assim, como num passe de mágica, né, como num milagre. Ou também gradativamente, mas a questão é que é provado isso cientificamente. A pessoa
que tem espiritualidade aflorada, como nós estamos dizendo aqui da flor desabrochando, ela pode criar um emocional forte. Aí eu vou colocar aqui para vocês uma foto e eu quero que vocês me digam se vocês acreditam nisso aqui, ó. Escrevam aqui nos comentários. Vocês acreditam nisso? É possível ser resgatado pela fé? O que vocês acham que eu estou falando? Isso é normal? Você crê nisso aí? Então, muito bem. Eu vou parar de compartilhar aqui, vocês já viram essa foto. Essa primeira foto eu vou mostrar outras aqui, tá bom? Só que o que acontece, pessoal? Bom, Mateus, mas se fosse assim, bastava eu dizer, né? Eu quero e logo estaria em paz. Todo mundo encontraria paz muito facilmente, vamos dizer assim, né? A gente ia ver santos caminhando pela rua, assim, para lá e para cá, né? Ou pessoas muito calmas, muito tranquilas, né? Muito serenas. O que acontece? A nossa natureza humana, ela é ferida pelo pecado original. Nós somos desregulados. Nós somos... A nossa natureza é caída. Certo? Fato é esse. A gente não tem mais total domínio sobre a nossa natureza. É uma coisa que perdemos. Mas que é possível minimamente sobrevivermos a isso. Levar adiante a nossa vida cheia de graça, cheia do Espírito. Levar adiante a obra iniciada por Deus, né? Que somos nós. O que acontece na prática, gente? Agora sendo bem prático, menos poético, menos filosófico. Na prática, o nosso emocional impede esse desabrochar. O nosso emocional nos afasta da fé. Arrefece a nossa fé, né? Cabeça quente esfria o coração. A gente tem tanto problema, ainda tem que rezar. Eu rezo, Deus não me ajuda a resolver os problemas que eu quero. Não parece um pouco isso, né? As pessoas que estão em processo de angústia ou em processo de desequilíbrio emocional, ansiedade, esgotamento emocional, traumas do passado, mágoas, depressão, né? Todo tipo de pensamento acelerado, enfim. Não preciso citar aqui, tem uma série de descompensamentos, vamos dizer assim, da ordem da natureza que afeta o nosso psicológico, que eu já contei para vocês mais de uma vez, que é importante nesse trajeto. Então, o que acontece? Assim como a fé pode resgatar o nosso emocional, eu creio, eu estudei, eu pesquisei, eu vivi, eu vivo, eu ensino que o emocional também pode resgatar a fé, né? Então, se você estiver mais equilibrado emocionalmente, mais ordenado interiormente, a graça trabalha melhor, né? Porque a graça pressupõe a natureza, segundo São Tomás de Aquino. Só que veja uma coisa interessante. Jesus disse assim: eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. Vocês lembram que Jesus disse isso? Não? Eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. Olha que interessante. Ele já deu, já é nossa, e a gente não encontra, e a gente não sente paz. Não é assim? Jesus não colocou uma condicional nesse termo. Eu vos deixo a paz se você... alguma coisa, né? Não tem lá no Evangelho esse se, essa condicional aqui. Não, se você for saudável, então você vai ter paz. Se você for rico ou bem financeiramente, então você vai ter paz. Se você for famoso, você vai ter paz. Se você for magro, se sua barriga for de tanquinho, aí você vai ter paz. Não, Jesus deixou a paz que é dele, que segundo
palavra de Deus, né, segundo a Bíblia, transcende todo o nosso entendimento. Por quê? Porque Ele é todo poderoso, Ele pode o que Ele quiser. Se nós estamos unidos a Ele, como eu falei agora há pouco, que é o segredo, né, de encontrar paz, nos unirmos a Ele completamente, essa paz passa a ser incondicional. Você não tem mais essa condição, porque Ele já deu, né? Só que a gente atrapalha esse processo de receber essa paz, de receber esse amor, de receber essa graça de Deus. Por quê? Porque a gente é todo atrapalhado, né? Porque passa 1 milhão de coisas pela nossa cabeça. A nossa fé varia com aquilo que nós estamos vivendo. Se eu estou vivendo tudo bem, minha fé aumenta. Graças a Deus, glória a Deus, como Deus é bom para mim. Aí quando você está indo mal por algum motivo, essa fé, o termômetro da fé, ela baixa, não é? Você fala, pô, se eu estou fazendo alguma coisa errada, você está me castigando? Não, a realidade é que a gente não tem essa paz interior porque a gente não coloca Deus como centro da nossa vida. Se é Ele que deixa essa paz pra gente, se a gente não tem Ele como o centro da nossa vida, a gente não vai, consequentemente, ter essa paz. Sim. Então, a partir do momento que a gente se entrega, que a gente confia, a novena que a gente leu hoje é totalmente essa entrega, né? Essa confiança. Então, quando a gente faz disso nossa vida diária mesmo, nossa oração diária, a paz vem, a gente consegue entender essa paz, né, amor? Em meio à agitação, em meio a todo, até mesmo em meio às doenças, né? A gente consegue ter paz, porque a gente confia. Então, mas é como Jesus disse, né? Não sejam ansiosos pelas vossas vidas. Mas a gente consegue viver isso na prática? Muitas pessoas têm até mesmo, quando colocam Deus no centro, né? No cerne da vida, elas se sentem agitadas, elas ficam ansiosas, né? Por conta da nossa humanidade. Como eu acabei de falar, eu estou contando isso para vocês entenderem por que a fé é importante para o emocional e como o emocional também é importante para a fé. Agora eu quero mostrar uma outra figura para vocês aqui que vai ser interessante de vocês verem, que é essa daqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, eu fiz meio correndo agora no computador, mas dá uma olhada aqui, ó. Nós colocamos a paz depois de algo. Olha que interessante, gente, essa figura. Quem que é esse pote aqui, esse tesouro aqui, ó? Esse tesouro é a paz interior, né? Eu estou bem, eu estou em paz, eu estou feliz, eu estou funcionando bem, né? Só que o que acontece? Nós, seres humanos, colocamos uma barreira na frente da paz que Jesus nos deu. E essa barreira são as nossas condições, como eu acabei de falar, né? Dinheiro, saúde, conversão dos filhos. Não, olha, eu estou brigado com meu esposo, a gente se separou, então a paz para mim é se a gente reatasse. Ou se meu filho se convertesse, ou se meu filho passasse na faculdade, ou se eu pudesse ter filhos, ou enfim, a gente põe condições. Só que a gente se esquece que Jesus já deixou a paz. Essa daqui não é a figura que Jesus pensa para nós. Jesus pensa para nós outra figura, que é essa daqui, ó. Essa daqui. É a gente junto com o tesouro, deixando as condicionais, as condicionantes para trás. Mas agora estamos juntos. Nós somos unidos a Ele, né? Então, assim, a gente conquista a paz. Então, agora vamos entrar um pouco como eu, Mateus, tá? Eu vou contar, pessoal, o que eu vivi e o que eu ensino para os meus alunos, tá bom? Nem todo católico, né? Nem todo cristão é igual a mim, né? Pode ser que você já esteja em paz profunda. Reze por nós, tá tudo em paz, tudo tranquilo. Talvez você não precise disso que eu vou te contar agora. Talvez esse não seja o seu caminho, né? Então, o que eu quero dizer aqui, para deixar bem claro para todo mundo. Para começar, pessoal, a ansiedade,
os problemas emocionais, eles não são uma questão moral. Eu faço questão de dizer isso, tá? Se você é ansioso, se você é angustiado, ou se você tá em depressão, isso não vai te impedir de ir para o céu, tá bom? Isso não é uma questão de falha moral, é uma enfermidade do corpo que pode roubar sua fé, mas não é necessariamente uma coisa prerrogativa de outra. Não é pecado. Entendam bem isso, não é pecado, tá bom? Enfermidade não é pecado, pelo amor de Deus, tá bom? Só que ainda assim, Jesus repreendeu Marta. Marta, Marta, andas agitadas e te preocupas por muitas coisas, e uma só coisa te é necessária: baixar a bola, né? Entrar em silêncio, vida interior. Tá bom? Então, o que eu fiz, tá? O que eu fiz para conseguir alcançar a paz interior? Aí você me pergunta: Mateus, você tem paz interior? Você tem 4 filhos, sua esposa está grávida, você trabalha, tem um emprego, tem aqui a Tenda São José para fazer as lives, né? 2 lives por semana, terça e quinta. Tem reflexões diárias do Evangelho, tem alguns stories aí de vez em quando que a gente faz, né? E a gente faz aula com as crianças em casa, homeschool, né? A gente dá aula para as meninas, eu dou aula de matemática, às vezes pego um outro assunto para falar com elas também, né? E faço outros cursos, gente, que eu faço. Tem o Renova-me. O Renova-me é um curso da Tenda São José de 8 semanas que eu acompanho de perto a turma. O curso já está gravado, mas eu acompanho de perto, tiro dúvida, dou suporte, enfim. Você tem paz interior, Mateus? De onde vem essa? Como você conseguiu isso? Então, primeiro eu quero esclarecer uma coisa. Antes do que eu vou contar para vocês, eu tinha 15% de paz e 85% de angústia, de agitação. Vou sair um pouquinho, pessoal, enquanto ele conta o testemunho dele aqui, já volto no finalzinho para despedir do pessoal, tá bom? Tá bom. Então, deixa eu caminhar aqui. Antes eu tinha 20% de paz, 15% de paz, 85% de aflição, angústia. Não conseguia sentir paz profundamente, sabe? E agora, Mateus? Agora é 100% paz? Nada de angústia? Não, pessoal. Não é essa a ideia. Agora inverteu. Eu tenho 85% de paz e 15% de agitação, de angústia. Só que o que mudou nessa questão, né? Só essa inversão por si só já é uma maravilha, né? Muda a vida completamente. Só que tem uma outra coisa aí dentro que eu queria chamar muita atenção de vocês. Esses 15%, né? 10% que restaram de aflição, de angústia, de falta de confiança, né? Sei lá. Eles estão completamente conscientes. Eu sei que eu estou agitado, ou que eu estou ansioso, ou que eu estou com medo, ou que eu estou faltando com a confiança, e aí rapidamente eu consigo voltar a trazer para o momento presente. E aí vai embora. Isso não drena o meu emocional, entendeu? Não acaba com o meu dia, não me deixa angustiado mais do que, 20 minutos, meia hora. Tá bom? Então, a paz que eu vivo hoje é uma paz relativamente sólida, e os momentos de angústia, os momentos de problema, porque eu também tenho muitos problemas, gente, né? Eles são levados com mais leveza, com mais tranquilidade. Eu me permito errar, sabe? Tem aquele negócio do perfeito. Eu era perfeccionista demais, gostava de tudo certinho, né? Deus disse na Bíblia lá: sede perfeito como vosso Pai do céu é perfeito. Eu queria fazer tudo perfeitinho, bonitinho. E a perfeição de que Jesus fala é sobre a perfeição do coração, de amar. Não de imprimir o dia certo da novena. Errei. Paciência. Eu me perdoo. Simples assim. Da próxima vez eu não erro, não. Tá bom? E é assim que acontece. Gente, olha só. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu comecei
essa busca, né, por me tornar um cristão melhor e para eliminar as minhas angústias, minha primeira tentativa foi essa aqui, ó. O uso da força, o uso da dedicação, o uso do empenho. Faz sentido isso? Não. Vou me empenhar mais, vou me dedicar mais. Faz sentido? Só que eu estava usando ferramentas erradas. Quando você usa ferramentas erradas e emprega mais força, o que vai acontecer, pessoal, com essa figura embaixo? Você vai cavar cada vez mais fundo o buraco. Vai cavar cada vez mais fundo o buraco. E é isso que aconteceu comigo. Eu tentava fazer, quanto mais eu me empenhava, mais eu ficava ansioso, porque eu não via o que estava acontecendo, não tinha resultado. Vocês entenderam? Aí minha segunda tentativa foi essa. Bom, então agora eu vou ver se vocês estão conseguindo ver aí. Eu vou ler mais, vou estudar mais, né? E ó, comprei um monte de livro, fiz um monte de curso, bacanas pra caramba, os cursos sobre espiritualidade, fiz curso sobre doutrina católica, fiz curso sobre um monte de coisa. Mas o que eu aprendi e que de fato mudou minha vida foi saber o seguinte: ideia, né, conceito, para ficar aqui dentro não vale de nada, não é? Conceitos por si só, se os conceitos puramente transformassem a nossa vida sozinhos, aqueles que vão em missa todo dia, que escutam o padre falando homilia todo dia, seriam todos santos, né? Ou todos equilibrados, porque afinal de contas são tantas homilias, né? Não é possível que a pessoa escuta aquilo lá e não faz outra coisa. E faz. Por quê, pessoal? Porque uma coisa é você conhecer, outra coisa é você se conhecer. Vocês entenderam? Se eu conheço um conceito, eu sou capaz de explicar para você o conceito. Mas será que eu sou capaz de aplicar em mim? Eu sou capaz de me comportar desse jeito? Né? Quando meu irmão bater no meu rosto, eu oferecer outra face? Eu sou capaz de, quando está afundando, confiar em Jesus e saber, Senhor, sei que tudo está sob o seu comando. Sou capaz de fazer isso? Não. Por quê? O que transformou minha vida, de novo, né? Claro, quando eu encontrei o tesouro, eu deixei de ser pagão, né? E comecei a crer em Cristo. Isso foi a primeira conversão, eu digo, né? Foi fantástico. Minha vida mudou, porque eu agora tenho um Deus que me ama e que é vivo, que é presente, né? Quando você não crê, a vida é meramente natural, né? A beleza é relativa. A vida tem gosto relativo quando não tem a eternidade em vista. Então essa foi a primeira conversão. E a segunda conversão foi essa que eu vou contar para vocês agora. Foi quando eu passei por um processo de aprendizagem intelectual, conceitual, minimamente falando, mas de aplicação prática. E foi isso que o curso, né? Os cursos que eu fiz de Mindfulness me ajudaram muito. Por quê? Porque eles ajudam no seu autoconhecimento. É um olhar sobre si mesmo. Entendeu? Você entende como você funciona, daí você conserta. Imagina que alguém chegasse na sua casa hoje, seu vizinho bateu na sua porta, né? Ó, queimei meu celular. Você ajuda. Você consegue, por favor, ajudar a consertar meu celular? Conserta para mim, por gentileza. Você vai falar o que para ele? Fala, tio, eu não sei consertar celular, cara. Você está pedindo para a pessoa errada.
Como eu vou consertar algo o qual eu não conheço? Não é? Claro, pessoal, a gente tem a ajuda de Deus. Né? Deus ajuda a gente, ilumina a gente o que a gente tem que fazer, Ele dá força para a gente. Só que esse processo de autoconhecimento é a sua colaboração com a graça de Deus. Ele quer que você se conheça, Ele quer que você se domine, né? Que você seja senhor de você mesmo, como diz o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica diz em autodomínio, né? de moderar as paixões, né? Um exemplo é a virtude da temperança, né? Que a gente sabe comportar melhor, né? Então veja, com esse método de atenção plena, que chama mindfulness, em inglês existe um termo para essa técnica, tá bom? Vou explicar agora com calma para você entender, para não ficar nenhuma confusão. Mindfulness não tem tradução para o português. Não tem uma palavra em português, uma frase em português que explique o que é mindfulness, que é essa técnica. O que melhor se adapta, se adequa à língua portuguesa é atenção plena, né? É um termo em português que identifica mindfulness, né? E por que eu acho que esse termo ele é parcialmente infeliz, né? Atenção plena. Porque tende a pessoa a entender que basta você prestar atenção nas coisas. E não é só isso, né? Como nós fizemos o exercício lá no início, eu passeei com você por coisas que estão presentes aí com você e que você não tem consciência. Não é só isso de focar a atenção, né? É de você se autoconhecer, de você estar consciente do que acontece dentro de você. Olha que tesouro, gente. Olha que tesouro. Você consegue se acalmar para ver o que está acontecendo. Será que isso que eu estou vendo é isso mesmo? Será que que ele me falou, será que eu não entendi mal? Ou será que ele quis dizer isso mesmo? Espera um pouquinho, vou refletir, vamos pensar, vamos rezar, calma. Entenderam? O termo mindfulness, para mim, Mateus, né, que eu aprendi, significa estar consciente no que está acontecendo aqui e agora, no momento presente, sem críticas e sem julgamentos. Você é só observador. Você não precisa dizer, estou respirando rápido, nossa, eu estou respirando devagar, né? Ou minhas costas estão doendo aqui na cadeira, quando eu percebo que existem minhas costas, né? Então minha costa está doendo aqui. Você não precisa julgar. Na técnica de mindfulness, o julgamento ele é desligado. Você não precisa julgar, você só precisa observar. Seu papel é observar, tá bom? Então, qual que é o benefício dessa técnica que eu pretendo agora, pessoal, de hoje em diante, né, falar mais vezes para vocês sobre isso? No último ano, eu falei um pouco sobre mindfulness, especialmente na jornada, né, quem participou da jornada sabe, e dentro do Renova-me que eu aplico o protocolo de 8 semanas. Existe um protocolo de mindfulness, tá bom? Eu vou deixar a questão um pouco mais para o final, se católico pode, se não pode, se isso é budista, se isso é zen, se o que fala a igreja. Eu vou deixar um pouco mais para o final dessa live e a gente comenta rapidamente sobre isso. Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte. Mindfulness me ajudou o Mateus a inverter dos 20 para o 80 e tornar o 20% de angústia mais rápido, mais suave. Por quê, pessoal? Porque eu consegui equilibrar minhas emoções pelo autoconhecimento, autodomínio. Eu percebo o que eu estou fazendo no momento presente. Logo, eu tenho como decidir o que eu quero. Ou eu quero deixar que a coisa exploda, ou não, ou eu vou ficar sereno. Mas a decisão agora é minha, não é mais meu piloto automático. Vocês entenderam? Não é mais uma questão, né, de você ser levado como passageiro das suas emoções. Não.
uma coisa interessante. Mindfulness trouxe paz interior para o Mateus, católico, apostólico, romano, porque ele me ajudou a trazer para a minha vida cotidiana, para o meu dia a dia, a minha fé. Vocês entenderam? Ele costurou duas coisas que costumam estar separadas, que é sua fé e seu dia a dia. Ele juntou. Então agora, no meu dia a dia, eu me pergunto se o que eu estou fazendo está condizente com a minha fé. Se está condizente com o que eu quero no caminho para o céu. Estar mais consciente sobre mim, sobre o que eu estou vivendo, me tornou, eu acredito, uma pessoa melhor, menos ansiosa, menos angustiada. Consigo entregar mais. Ó. Eu estou entregando mais, né, para a minha família, entregando mais para os meus alunos, entregando mais para vocês que estão aí. Porque eu funciono melhor agora, né? E aí aumenta a capacidade de dar amor e também de sentir amor, se sentir amado, né? Porque meu perfeccionismo ficou de lado. Eu conheço o Mateus. Eu não espero que o Mateus seja anjo, né? Não, o Mateus tem limitações. O Mateus tem um monte de defeito, uma lista de defeito. E sou filho amado do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Ele planejou minha vida. Todos os fios do meu cabelo estão contados por Ele. E você também. Não sou só eu. Mindfulness me trouxe uma sensação constante de segurança. O maior problema da ansiedade, eu já expliquei isso para vocês na jornada, né? O maior problema da ansiedade é que a gente tem um senso de insegurança. Estamos correndo risco. Isso não existe, pessoal. Por quê? Quando nós vivemos no momento presente, sabemos que Deus está presente. Vocês viram a Camila rezando. Senhor, sei que estás aqui comigo. Ajude-me a permanecer aqui na sua presença. Não é? Quando você faz isso durante o dia, nos momentos de angústia, nos momentos de tensão, e você sabe, né, e você sabe que Deus está presente com você, você não se separa do amor dele. Você não se esconde atrás daquele muro que eu mostrei. Ah, se um dia isso acontecer. Ah, se isso podia acontecer hoje para eu ficar feliz hoje. Não, você não separa mais. Você está colado com ele. Porque você consegue entender como você funciona e por que aquilo está acontecendo, sabe? Sua cabeça está te assustando à toa. Sabe qual foi a palavra que Jesus mais disse no Evangelho? A frase? Não tenhas medo. E a gente morre de medo de tudo. Por quê? Porque a nossa cabeça está sempre produzindo sustos na gente, né? Medos. E olha o que Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 38. Eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem as forças das alturas ou das profundidades, nem qualquer outra criatura, nada nos poderá separar do amor de Deus, manifestado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso está em Romanos, capítulo 8, versículo 38. Depois você lê aí. Romanos, capítulo 8, versículo 38. Nada vai separar a gente do amor de Deus. Do amor dele por nós, né? A gente põe ele de lado de vez em quando a gente comete pecado mortal, certo? Aí a gente diz para ele, se afasta, Senhor, que eu não te quero. Isso é o pecado mortal. O pecado mortal é uma voz do homem que fala para o Senhor, eu escolho outra coisa a governar minha vida, não o Senhor. Consciente, livre e matéria grave. É o que conta a doutrina da Igreja Católica. É o que a Mãe Igreja nos ensina. Tá bom? Então, pessoal, como que essa técnica ela trouxe paz para a minha vida, além das coisas que eu já contei? Agora eu vou contar uma coisa muito interessante. Prestem bem atenção nisso que eu vou contar para você. Eu me esforcei para tentar trazer em palavras
o que eu consigo fazer hoje e o que os meus alunos fazem, tá bom? Prestem bem atenção. Na sua cabeça existem algumas cavernas. Imagina um campo assim, bem verdinho, sabe? A grama bem baixinha. E aí ela tem 3 morrinhos, assim, ou 4 morrinhos. Cada morrinho desse tem uma porta de entrada para uma caverna. Consegue imaginar essa cena ou não? Eu não fiz o desenhozinho dessa aí. Mas são várias cavernas. Tá bom? Essas cavernas são algumas das suas enfermidades ou das suas lacunas emocionais ou das suas fragilidades emocionais, das suas carências emocionais. Que você entra dentro delas e fica lá dentro. Então, um exemplo. Eu sou separado da minha esposa, né? E pago pensão, pago mais pensão do que eu deveria pagar, um exemplo, né? E minha esposa vive me chantageando, fazendo minha filha de refém, um exemplo. Quando esse problemão, que de fato é um problemão, vem na sua cabeça, você entra dentro desse buraco, dentro dessa caverna, você fica lá. Outro problema. Não me encontrei profissionalmente. Eu tento e não consigo um emprego, por exemplo, né? Você entra dentro de outra caverna que consome talvez todo o seu dia dentro daquela caverna. Enfim, pessoal, aqui eu podia citar o quê? 1 milhão de problemas, né? Ou de situações, né? De preocupações com o futuro, o que vai ser da conversão dos meus filhos, o que vai ser da minha separação com meu esposo, ou sei lá, eu quero engravidar, ou sei lá, meu filho está enfermo, eu estou com medo de perder meu cunhado que está no hospital internado. Todas essas preocupações, angústias, quando elas fazem uma ferida muito forte na gente, quando é uma preocupação muito severa, ou mágoas do seu passado, por exemplo, eu tenho um trauma gigante do meu passado. É uma ferida. Ela está cicatrizada, mas se eu for lá cutucar ela sangra. Eu sou um ser humano, gente. Né? Eu tenho um trauma violentíssimo do meu passado. Qualquer hora eu conto isso aí para vocês. Hoje ele não me incomoda mais. Não me incomoda. Por quê? Porque eu não entro na caverna. Quando você está desatento, quando você não está mindful, né? Quando você não está consciente do que está acontecendo dentro do seu coração, você não se vê indo para a caverna. E aí você está lá dentro. De repente você está lá dentro. E o que acontece? Dentro da caverna. É escuro. Você não vê luz. Você não vê saída. Como é que eu saio daqui? Dá medo, desespero, angústia. Drena. Desespero. Drena a sua energia. Lá dentro você fica sem sol. Você não desabrocha, né? Como aquela flor do início da nossa conversa. Desesperador. Aí, eventualmente, sua esposa chega, ou seus filhos chegam em casa, ou começa a novela, você distrai um pouco daquele problema, você sai um pouco da caverna, né? Mas tão logo você tem a oportunidade, você volta. Porque você não percebe que você está caminhando para essas cavernas emocionais. Que na jornada da vida interior, eu chamei de armadilhas, lembra? Falei para vocês que nossa cabeça tem armadilhas. É a mesma coisa dessas cavernas. E o que Mindfulness fez na minha vida? Eu hoje consigo perceber que eu estou caminhando para a caverna. 80% das vezes eu não entro. Eu não deixo me esgotar pelas cavernas. 15%, né, que eu falei, 20%, 15%, eu entro. Aí eu me dou conta rápido que eu entrei na caverna e saio. Vocês entenderam? É isso. É isso. Se os meus alunos pudessem resumir para vocês, né, os alunos que chegaram ao monte da cabeça fria do coração quente, que eu converso aqui toda semana na quinta-feira com
se vocês ouvirem eles falando, vocês vão ouvir isso que eu estou contando agora. Que eles alcançaram um monte da cabeça fria e do coração quente, como nós falamos no início. Cabeça fria, psicológico, emocional, coração quente, fé, esperança, paz, amor, né? Inquietude apostólica, todas as outras coisas. E é assim, pessoal, vamos ser muito sinceros. Se vocês são como eu, vocês já tiveram um encontro com Jesus, né? Nada. Olha que engraçado. Por que Mindfulness me ajudou e todos os outros livros que eu li não ajudaram muito? Como eu falei, os argumentos são muito difíceis de serem vendidos, né? De serem falados e aceitos. Vou dar um exemplo simples comigo. Minha mãe sempre falou para mim do amor de Deus. Eu sempre fui na igreja, eu casei na igreja, eu, sei lá, praticava, eu ia na igreja, mas eu não acreditava em Jesus. Eu não conhecia Jesus, por mais de ter ouvido falar dele. E não faltou minha mãe falar. Mas foi quando eu tive uma experiência real, concreta, comportamental, ao vivo e a cores, que eu acreditei, que eu tive a conversão, né? Então, por isso que eu estou falando para vocês. Tudo isso que eu falo aqui, se você não praticar, se você não levar a sério, nada vai acontecer. Vai ser mais um livro. E eu dei exercício para vocês semana passada. Todo mundo está fazendo os exercícios? E é uma coisa interessante, gente. Vocês acham que a mudança são coisas drásticas, né? Eu vou mudar, então hoje eu vou acordar outra pessoa hoje. Não, hoje é outra pessoa que eu sou. Quando é um processo de desabrochar, como eu contei, pequenas coisas ajudam. É assistir a reflexão diária, fazer os exercícios que eu peço para vocês fazerem. A gente sempre está passando aqui missões, né, para vocês fazerem. Mas principalmente é você se engajar nesse caminho, né? É você decidir por esse caminho, não ficar indeciso. Não sei, não quero, será? Não, se você está aqui com a gente, é porque tem como. Vocês estão vendo várias e várias pessoas dizendo aqui embaixo. Esse método, pessoal, deixa eu falar uma coisa. Não é só mérito nosso, não. Esse é um método comprovado pela ciência. Cientificamente comprovado. Tá? E salva milhares e milhares e milhares de emocional por aí afora. Né? Muitas pessoas com problemas emocionais são salvos por Mindfulness. Só que o que acontece? Eu, Mateus, creio que não é só isso. Que tem que ter o lado espiritual junto. Que tem que ter abertura para a graça de Deus junto. Né? Aliás, eu acho que isso é mais importante do que Mindfulness. Né? Tá? Se eu tivesse que trocar alguma coisa hoje, amizade com Jesus ou Mindfulness, eu jogava Mindfulness no escanteio, porque Jesus é o centro da nossa vida, como disse a Camila. Só que essa ferramenta, ela é como água, ela hidrata, ela ajuda, né? Aí algumas pessoas falam, Mateus, mas isso não é para católico. Vamos falar disso semana que vem. Aliás, daqui a 15 dias a gente fala disso, porque semana que vem eu vou conversar com um psicólogo, amigo meu, e eu vou postar aqui para vocês o thumb da live da semana que vem que eu vou fazer com o Marconi, tá bom? É um psicólogo católico e vai contar para vocês a importância da psicologia na fé, né? E a importância da fé na psicologia. Ele vai falar tudo isso que eu estou contando, mas vocês vão ouvir da boca de um psicólogo. Eu não sou psicólogo, pessoal. Eu sou engenheiro. Eu não sou padre. Eu sou casado com a Camila. A gente tem 4 filhos. Mas tá querendo ser diácono, gente. Não, mas mais pra frente a gente fala disso. Mas presta bem atenção. Qual é a propriedade que eu tenho para falar desse assunto para vocês? A propriedade da missão que Deus me deu. Eu sou missionário. A missão que Ele me deu, a unção que Ele deu para mim e para Camila, é para ajudar as pessoas com problemas emocionais se resgatarem do emocional, resgatarem dos problemas humanos e se encontrarem de novo com o amor de Deus.
E aquelas pessoas que já têm o amor de Deus, que não sabem mais para onde ir, se abastecerem da inteligência emocional, de conhecer o seu corpo e progredir ainda mais na fé, no processo de união com Ele. Essa é a missão. Nós estamos aqui em missão que Ele nos deu. E é por isso que nós temos o Renova-me. É por isso que nós temos a reflexão diária do Evangelho. É por isso que a gente faz tudo isso que a gente faz aqui. É por isso que nós estamos aqui agora, 10h30 da noite, esgotados, os dois cansados, falando para vocês. Ô, gente, antes desse curso que o Matheus fez, pensa em um casal ansioso. Eu e o Matheus, a gente batia cabeça dentro de casa, porque a gente não tinha atenção plena. A gente vivia no piloto automático. Então, a gente vivia batendo a cabeça dentro de casa, agitados, ansiosos, e a gente querendo resolver as coisas tudo do nosso jeito. E depois da nossa conversão, começamos a nos entregar à vontade de Deus. Mas mesmo assim, lá no comecinho, porque tudo é um processo, a nossa conversão só termina no dia que a gente, parte dessa vida. Tudo é crescimento espiritual, é amadurecimento. E, amor, lembra? A gente batia muita cabeça e era o meu querer, era o querer dias, dele. Era dias dentro da caverna, pessoal. Dias dentro da caverna, os dois ainda. E depois do curso, o Matheus começou a se transformar, eu também, de tabela aí, com a ajuda dele, a gente foi se acalmando, a gente foi entendendo a importância da gente viver o momento presente, ainda mais a gente que está, vamos colocar assim, no começo do nosso matrimônio em relação às crianças, de educar. Então envolve muita coisa, a gente precisava disso tudo. E foi Deus que colocou esse curso no caminho do Matheus, não tem dúvidas. A gente precisa de ferramentas. E essa foi uma ferramenta que transformou nossa família, que tem transformado, e que com certeza pode ajudar muitas tem pessoas. Possibilitado a gente fazer esse trabalho aqui na internet, pessoal? Porque com a base forte, a gente consegue levar para, consegue transbordar isso que a gente está vivendo, Só para finalizar a questão do mindfulness católico, não é. Mindfulness é ciência, cientificamente comprovado. A igreja nunca vai combater a ciência, porque a igreja entende que a ciência vem de Deus, ponto. Tá bom? Qual que é o cuidado que nós temos que ter? Que existem programas de mindfulness aí fora que ensinam o roteiro, o autoconhecimento para a vida espiritual, que não é a vida espiritual com Jesus. Tá bom? Aí tem mindfulness ateu, que sempre tem algumas coisinhas esotéricas, e o próprio mindfulness budista, que não, de nada tem a ver com o mindfulness que eu ensino. Na essência, de prestar atenção, de você estar consciente, conectado com o momento presente, isso é igual a água. Bebe todo mundo, Foi coisas que Deus fez. Nosso foco, nossa atenção e nossa respiração, nossos sentidos, nosso paladar, nosso tato, nosso olfato, nossa visão. Isso daí não é diferente para católico, ateu, budista, evangélico, umbandista, o que for, índio, sei lá. Certo? Pode falar. O que muda é a finalidade, Para qual finalidade você vai usar? Igual uma vela. Você pega uma vela, você coloca no seu altar para você rezar uma Ave Maria, tem a finalidade da gente se unir a Nossa Senhora, pedir intercessão. Mas você pode pegar uma vela também para a esquina e fazer uma macumba. Então, depende da finalidade. É uma ferramenta que você vai... Eu e a Camila, nós não temos nenhum propósito, nenhum interesse em falar de outras religiões. Não. Nós não queremos difamar, falar que é ruim, falar que é bom. É só deixar bem claro que é uma ferramenta e que a gente usa para nos aproximarmos de Deus. Cada um no seu quadrado. Agora, tem muito católico que não pratica. Não entende isso. Por quê? Porque acha que é esotérico, pessoal. Eu não tenho nada de esotérico. Nada. Zero esotérico. A minha confiança está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Só. No campo sobrenatural só tem um nome. É o nome de Jesus. Acabou.
né? A graça flui dele pelos santos, por Nossa Senhora, como já expliquei para vocês, mas só ele. Então eu não entro nessa briga esotérica de tentar equilibrar energia, de tentar mirar o nirvana, o cosmos, essas coisas que outras religiões fazem. Isso não é papo de católico. Então, fica com isso para lá. Agora, dizer que a gente não pode equilibrar as emoções, prestando atenção no momento presente, né? Trazendo esse senso de segurança, integrando a nossa fé ao nosso dia a dia, é tolice também, entendeu? Então, o Papa Bento XVI, né, ele foi claro na carta que ele fez. Nós temos que tomar cuidado para não misturar religiões, certo? E tem essa questão da ciência que eu falei para vocês. Mas a gente volta a falar mais desse assunto. Eu vou falar mais sobre mindfulness com vocês, vou falar mais sobre os exercícios. Eu quero propor para vocês duas coisas antes da gente terminar. Vocês topam ou não? Antes desses dois exercícios, para a gente já ir acabando aqui. Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro estava numa caverna. Jesus disse: Lázaro, saia daí. Ele disse isso para mim também, quando ele me encontrou. Mateus, você está dormindo. Acorda. Acorda para a sua vida, acorda para o que eu te fiz, acorda para a eternidade, acorda para quanta gente você pode ajudar, acorda para a falta de atenção que você dá para a sua família, acorda para ser uma pessoa mais equilibrada, acorda para um monte de coisa. Num só toque de um sino. Acorda. Provavelmente ele deve ter feito isso com você também, meu irmão. Tá bom? Provavelmente ele deve ter feito isso com você também. Não vai você voltar para a caverna. Não vai você voltar para esses buracos que só te esgotam, só te tiram da presença de Jesus. Ele chama de novo se precisar, mas, vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer o possível. O impossível, Deus faz. O possível, nós temos que fazer. Somos nós que temos que fazer o possível. Ele pode fazer o possível para nós? Pode, mas ele espera que você e eu façamos. O impossível a gente deixa para ele. É fácil. Você fez o seu possível? Fiz. Então agora é com ele. Descansa, como diz Santa Faustina, deita no coração dele. Não precisa entrar em buraco nenhum, caverna nenhuma. Descansa, você fez o possível, entrega e fica em paz. Essa ferramenta me ajudou a despertar de um sono profundo das minhas emoções, do autoconhecimento, que eu transformei em autodomínio e paz interior. E que eu tenho feito com muitos alunos meus que passam aqui pelo Renova-me e que aderem, né, ao nosso programa de 8 semanas da Tenda São José. Tá bom? Dois exercícios rápidos. Um é para você fazer durante a semana. Escolhe um momento da sua semana, de agora até terça-feira que vem, para você ficar completamente atento, completamente contemplativo, observando o que está ao seu redor. Então você procura um lugar que tenha natureza, sente-se embaixo de uma árvore, ou então caminhando na caminhada diária. Tenta focar a sua atenção fora dos seus pensamentos, tá bom? Tira dos seus pensamentos, tá bom? Foca na sua mão, foca no vento, foca na respiração, foca na sua visão, foca na natureza criada por Deus, na beleza da simetria das flores, de uma joaninha, de um pássaro, de um canto. Foca no momento presente. Isso, e você vai observar como isso vai te abastecer, como vai te recarregar, em vez de estar descarregando por conta dos pensamentos ruminantes que ficam aí. Tá bom? Essa é a primeira tarefa para você fazer. Experimente. Você vai ver que não tem muito mistério, mas tem que fazer todo dia, tem que praticar, tem sequências. E outra coisa que eu quero falar para vocês agora. No meu Stories tem uma enquete. Se essa live de hoje te ajudou a chegar mais perto da paz interior, ou se você acha que não precisa ir lá, mas se você acha que te ajudamos de alguma maneira, vai lá então e aperta no Stories lá, tá bom? Eu vou colocar outro Stories agora para vocês colocarem uma frase, uma palavra do que foi a live hoje para vocês, tá bom? Então encerramos por aqui.
Tem alguma coisa mais, amor? Avisos paroquiais. Vamos Quinta-feira- encerrar, já passou da hora. Quinta-feira, Força e Coragem, Lembrar. 6h17 da manhã, tá bom? E terça-feira que vem vou conversar com o Marconi, psicólogo, uma pessoa brilhante. Tive a oportunidade aí de compartilhar muito desse meu conhecimento dele comigo. A gente vai conversar então na terça-feira que vem, tá bom? Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que vocês todos encontrem a paz que brota do coração de Deus na união com Ele, tá bem? Eu vos falei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Boa semana. Deus abençoe. Até semana que vem. Com Mateus até quinta-feira. Quinta-feira. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau.